Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro formaliza convite para Tarcísio filiar-se ao PL. Jair Bolsonaro fez um convite oficial para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e membro do Republicanos, filiar-se ao PL. O convite foi endossado por Valdemar Costa Neto, líder do PL. Tarcísio, que assumiu o governo de São Paulo em 2022 com apoio de Bolsonaro, originalmente foi para os Republicanos, como estratégia política para garantir o suporte de Bolsonaro nas eleições presidenciais, visando expandir o alcance de sua campanha através de um aumento de tempo de propaganda eleitoral. A iniciativa de Bolsonaro em convidar Tarcísio para o PL surge em um momento tenso com Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que busca alianças com o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva e apoio para sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Essa movimentação de Pereira gerou desconforto em Bolsonaro e em Tarcísio, motivando a proposta de mudança partidária. Espera-se que Tarcísio de Freitas considere a transferência partidária durante o período da janela partidária. Lula afirma que Bolsonaro sabe que vai ser preso e ex-presidente arrasta multidão no Rio Grande do Sul. Assista. O presidente Lula disse que o ato convocado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, em 25 de fevereiro, foi a demonstração de que o rival político teme sanções na justiça pelo 8 de janeiro. Na concepção do petista, Bolsonaro sabe que pode ser preso e está tentando escapar. Que teve um ato no domingo passado. Aquele ato, o que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe e que sabe que ele vai para a justiça e que sabe que ele vai ser julgado. E se ele for julgado, ele pode ser preso e ele está tentando escapar. Bom, essas declarações de Lula foram dadas durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura, em Brasília. Já Jair Bolsonaro cumpriu a agenda nesta terça-feira no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, onde participou de uma feira do agronegócio. O ex-presidente foi recebido por uma multidão. Augusto, a primeira coisa que chama a atenção é Lula no ambiente controlado ali, né, da conferência, e Jair Bolsonaro nas ruas de Não Me Toque. Ele fala para plateias amestradas há tanto tempo que os caras lá, se você tiver tempo a perder com essas manifestações do Lula, você vai ver que os caras já ficaram amigos, são sempre os mesmos. Eles sabem o dia, data de aniversário do outro, se chamam pelo nome, é a mesma plateia desde 2007, quando ele conheceu a pedagógica vaia do Maracanã, na abertura dos Pan-Americanos. Nunca mais apareceu na frente de gente que não tenha sido amestrada devidamente. Então ele fica assim, você viu? Tem que ser isso. Ele acha que a justiça funcionou direitinho. Ele foi para a cadeia primeiro. Ele é o primeiro presidente presidiário da nossa história pelo Código Penal. Tá? Não é preso por motivos políticos, não. Preso porque é ladrão, lavador de dinheiro. Então eu acho que o Brasil realmente é um país do avesso. Você tem um ex-presidiário, tem que prender outro e tal. Eu sou do tempo em que o cara que saía da cadeia, ele não queria nem tocar mais no assunto, porque ele sabe que deve, escapou, some dali. O Lula é como o sujeito que é foragido e fica passando na frente da delegacia para ver se o delegado reconhece. Tá? Se o Brasil tivesse uma justiça que merecesse esse nome, esses 500 dias de cadeia já seriam muitos mais e continue contando,
contando. Piotr, antes de te ouvir, é só importante a gente resgatar a capa da edição dessa semana 206 da Revista Oeste, escrita por Augusto. O Lula podia aparecer de repente aí também. De repente, o Bolsonaro veio aqui de surpresa. Quando ele saiu, tinha uma multidão lá esperando. Isso, quando ele veio falar sobre a manifestação. Agora, o que eu pergunto aí, a manifestação não foi tão grande? Faça uma maior. Faça uma maior. Por que eles não convocam? Não. A Gleisi convoca para um jantar cujos ingressos aí custam até 20 mil. 20 mil. Quantos cabem lá? 100, 200? Foi a turma aí aqueles advogados prerrogativas, aquele que diz, o crime já foi cometido, prender para quê? Se for aquilo ali, dá 200. Né? Se não, dá 100, 150. Carlos Couto tem participado. Eu fui outro dia de eventos aí que reúne mais gente que o Lula. Tá certo? Vai lá. Né? Porque é pago, né? Porque é amigo, mas... Pois é. Então é o seguinte, uma festa de aniversário de qualquer pessoa aqui, qualquer um de nós, reúne mais gente que o Lula se ele não prender os caras dentro de um ônibus e levar para lá. Aí desce e fica vigiado. O Lula eu achava mesmo que o comportamento dele na cadeia, fora da cadeia e depois na cadeia, eu acho que tinham transformado o Lula num forte candidato a xerife de cela ou de ala de presídio, o que não é pouca coisa. Porque ele é sempre, ele tem uma maioria esmagadora em toda eleição entre a população carcerária, é ou não é? Quer dizer, mostra que os iguais votam uns nos outros. Ele é amigo. Muita conversa, como é que é cabulosa, né? E aí, Piotr? Não, eu vou só pegar uma coisa que a Ana Paula cita com muita frequência. Desde o primeiro dia de governo do Lula, no ano passado, ele tem a palavra Bolsonaro, ele repete isso a toda hora. Agora são duas coisas, Bolsonaro e a manifestação do domingo. Essas coisas povoam a mente do presidente da República de um jeito que é impressionante. Ele não consegue esquecer. Agora, se não consegue esquecer, incomoda por quê? Ganhou a eleição, não foi esse o resultado oficial do TSE? É o caso talvez único em que o ganhador fica olhando para o perdedor. O primeiro colocado fica olhando para o segundo colocado. E agora uma manifestação, porque foi domingo não passado agora, hoje é terça-feira já, não foi antes de ontem, foi no outro domingo. E vem o presidente da República, Lula, e fica insistindo no fato. Está incomodando. E está incomodando por quê? Porque todas aquelas pessoas foram por conta própria, como essas aí que você está vendo. Esses dias o presidente Bolsonaro estava aqui no interior de São Paulo, passou acho que por Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba. Só multidão. Lotado de gente que vai por conta própria também. Não tem bandeirinha, não tem ônibus, não tem nada. As pessoas vão lá, não tem distribuição de sanduíche, R$30. O celular do Suplicy. Não, tem aquela... a questão do celular é fantástica. Toda vez, no domingo aqui, as pessoas tiravam foto assim, eu estava em frente aqui ao conjunto, e as pessoas usavam o celular assim com uma naturalidade, uma tranquilidade, que não é comum no dia a dia na Avenida Paulista. Não. Neste domingo as pessoas estavam absolutamente naturais. Tem um vídeo na internet que é ótimo, o sujeito fala assim, olha, eu vou comprar uma cerveja e vai voltar, o dinheiro e a cerveja. Eu tinha troco, quer dizer, veja só, esse é o tipo de coisa, me diga só, quem teria coragem de fazer isso uma manifestação do outro lado? Mas é o seguinte, a manifestação do domingo e a palavra Bolsonaro não saem da cabeça do presidente Lula. Marcel Van Hatten detona a resolução do TSE para a censura e cobra o Congresso. Hoje, mais uma vez, o TSE age de forma a interferir no poder legislativo. Pior do que isso, age no seu lugar e contra a sua vontade expressa. Porque quando parlamentares decidem não votar um texto de lei, como foi o caso e é o caso do projeto de lei da censura, significa que não deliberarão, e isso é uma deliberação, deputado Ottoni. Quando o Tribunal Superior Eleitoral decide um julgado seu
colocar a lei da censura ipsis literis dentro, ele está legislando contra a vontade do parlamento. E é crime, dizem os ministros do Supremo, é antidemocrático, dizem os ministros do Supremo, pedir o fechamento do TSE ou pedir que se feche o Supremo Tribunal Federal. Mas fechar o Congresso Nacional, os ministros do Supremo e do TSE não vem problema nenhum. Fechar e tirar as prerrogativas dos parlamentares, humilhar as lideranças políticas brasileiras que representam o povo, isso não é antidemocrático. Postura desta Câmara é o que se exige. Que tenhamos postura da mesa diretora e dos líderes todos aqui, também dos deputados individualmente, para superar os abusos de autoridade e acabar com esta interferência completamente indevida e inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral. Paulo Figueiredo anuncia bomba ao vivo. Depois do Tucker, vários novos desdobramentos surgiram. E eu vou anunciar para vocês aqui, ao vivo, agora, no programa, que eu fui convocado para depor no Congresso dos Estados Unidos da América sobre a situação do nosso país. E eu vou com prazer. Na semana que vem, o Congresso, Casa dos Representantes do Comitê de Direitos Humanos, vai fazer uma audiência para ajudar a determinar se o Brasil ainda é uma democracia. Nós sabemos que não, e eu vou explicar, no limite da minha eloquência, o porquê. E a partir daí, o governo americano pode, nessa ou na próxima administração, reformular as suas relações com o Brasil. O Trump, e a gente vai falar dele daqui a pouco, parece que vai voltar. E ele e o seu entorno também estão muito bem informados por nós sobre o que está acontecendo no Brasil. Agora, o próximo presidente dos Estados Unidos talvez tenha assessores para a América Latina e o Brasil, pessoas nas quais ele confie. Nós não sabemos ainda quem são essas pessoas, mas nós podemos sonhar. As ditaduras como a Cuba, Nicarágua, Venezuela e até a Rússia já sofrem sanções duras do governo americano. Será o Brasil o próximo? Sanções como essa podem prejudicar os negócios de muita gente da elite que hoje apoia o Alexandre. E nós também vamos falar sobre essas pessoas. A conta está ficando e vai ficar cada vez mais cara. E Senado ouvirá a Polícia Federal sobre retenção de jornalista português. Eu queria deixar muito claro, que em respeito à Polícia Federal do Brasil, o conjunto da obra dessa gloriosa corporação, é fundamental que a gente possa chamar o senhor diretor-geral para entender o constrangimento que aconteceu com um cidadão português que é jornalista também, que veio ao Brasil cobrir as manifestações legítimas no último dia 25 de fevereiro, passou quase 5 horas no aeroporto e, pelo que ele deu conhecimento sobre o motivo da sua detenção, eu confesso que fiquei estarrecido. Mas a gente precisa ouvir o outro lado, porque a Polícia Federal fez uma nota à imprensa que, segundo o que o cidadão português exibiu em termos de declaração da Polícia Federal, tem uma contradição muito grande. Então, é fundamental que a gente entenda que motivos levaram a essa retenção, vamos dizer assim, do cidadão português Sérgio Tavares, porque nós defendemos a liberdade de expressão. Esse é um país, até que se diga o contrário, que, pelo menos na teoria, é um país livre, é um país que recebe bem os visitantes e é um país que não vive uma ditadura explícita. Então a gente precisa entender isso para deixar claro, deixar tudo preservado na nossa democracia, que não é relativa. Muito obrigado, senhor presidente. A Lava Jato inteira está correndo o risco de ser anulada, e o poder para que isso aconteça está nas mãos de Lula. Deltan Dallagnol explica. Se você achou ruim a manobra do STF para anular as condenações de Lula, assista esse vídeo até o fim. A Câmara aprovou na semana passada o projeto de lei apelidado como PL Zanin,
que vai abrir as portas da cadeia para muito bandido em todo o Brasil. Se for sancionado por Lula, quando houver um empate no julgamento de casos criminais do STF, a decisão vai ser automaticamente favorável ao réu. Isso vai dar margem para todo tipo de manobras de réus, advogados e ministros que desejem atingir um certo resultado em julgamentos criminais. Basta aguardar que um dos ministros se ausente, pautar o processo para julgamento e esperar o empate. Na Lava Jato, o efeito será ainda pior. Isso porque sempre que o ministro se declarar impedido e não votar, bastarão 2 votos favoráveis numa turma de 5 ministros para anular condenações à Lava Jato. Onde as turmas são de 3 julgadores ao redor do Brasil, se adotar essa regra, o próprio relator sozinho vai conseguir manipular o resultado em favor do réu, se assim ele quiser. Mas Deltan, não foi sempre assim? O empate não favorece o réu? Era assim só em habeas corpus, mas agora isso vai valer para todos os julgamentos. Veja esse exemplo hipotético. Um político corrupto A, condenado a 12 anos por corrupção, pede anulação da sua condenação, alegando que a competência não era da Justiça Federal, mas era da Justiça Eleitoral. Então, a segunda turma do STF, formada por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Fachin e André Mendonça, vai julgar esse caso. Aí, o ministro Nunes Marques fica ausente por qualquer motivo. Aproveitando-se disso, um ministro pauta o julgamento do recurso do político corrupto A. Aí, Toffoli e Gilmar votam para anular, Fachin e André Mendonça votam contra anular, e o resultado qual é? A partir desse PL Zanin, o empate sempre favorece o réu e o caso será anulado. O projeto vai agora para a mesa de Lula sancionar ou vetar. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que a gente já pode nos preparar para a avalanche de anulações que virão nos próximos meses, favorecendo corruptos, ladrões e assassinos em todo o Brasil. As instituições estão funcionando. Pacheco diz que Senado vai esperar STF julgar porte de maconha para votar PEC das drogas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira que vai esperar o Supremo Tribunal Federal terminar o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal antes de pautar a votação da chamada PEC das drogas. A proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador, endurece a legislação antidrogas e criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecentes ilícitos. Pacheco afirmou que não há possibilidade de a PEC, que atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, ser pautada nesta semana. Segundo o presidente do Senado, o tempo é necessário para avaliar a decisão que será tomada pelo Supremo. O senador também disse que o país não pode permitir uma descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.